Olha o piloto de helicóptero aí, pô. E aí, beleza? Tá sobrevoando muito São Paulo aí, não? Rapaz, tô aqui pilotando um pouco aí, agora aterrissei aqui, né? Pés no Até... chão. Estamos em casa aqui, pronto para fazer um pouco de barulho aí. Boa noite para você, Felipe. Prazer estar conversando com você, com todos os teus seguidores, né? E parabéns aí pelo seu ramo, cara. Taekwondo e outras atividades, mas bacana ter a oportunidade de falar para você, para o seu público. Tenho tido essa experiência essa fase de quarentena, né? É bacana isso daí. Dançarinos, jornalistas, lutadores, instrutores, nadadores, entendeu? Gente, engenheiros, e, enfim, é muito bacana a gente poder dividir os conhecimentos com alguém que busca os conhecimentos aí do seu lado e graças à sua oportunidade aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Oscar, pela disponibilidade, né? Eu mandei mensagem para você no Instagram ali. Eu já te acompanho há bastante tempo, curto muito o Café com Bobagem, até estava falando com o pessoal ainda agora. E é muito bacana quando a gente tem essa interação com os ídolos, né? Eu te acompanho desde bem novinho, e aí tendo a oportunidade de conversar com você agora. O objetivo da live aqui, é só para esclarecer, é justamente trazer conteúdos que agregam, né, valores de alguma forma. Então eu já conversei com diversos profissionais em diversas áreas, educador físico, médico veterinário, pessoal do direito desportivo também, e do humor, diretamente, acho que você é a primeira pessoa que está entrando com a gente aqui. Conversei com o Zé Galinha, que é um personagem do Beto Carreiro também, muito bom, muito engraçado ele. E mais uma vez te agradeço pela disponibilidade, por você fornecer um pouco do seu tempo para conversar com a gente aqui, expor um pouco a sua história, contar um pouco a sua trajetória, sua, do grupo, né, do Café com Bobagem, propriamente dito. E eu só tenho a agradecer. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito grandioso, vai ficar marcado, com certeza vai ficar marcado na minha história. E vamos que vamos. Vamos começar a produzir alguma coisa aí, ver se o pessoal. Aí tem gente já falando que é seu fã aí, ó. Com Não, eu certeza vai vi. ter mais fã teu do que meu. João Carlos Oliveira, muito obrigado aí pelo carinho. Receba meu abraço, muito gratificante. Bom, o que eu posso dizer? Posso dizer para você, o Bruno, boa noite também, o Gilson Aparecido. Mas eu, na verdade, Ariane Baceto, Fanzona, o Bruno Natel, obrigado pela presença. Gente, não vai dar para agradecer todo mundo, senão a gente não consegue dar sequência no papo aqui. Tá bom, Ariane? Tá bom, Bruno? Mas beijo grande, obrigado pela presença. Estamos falando aqui com o Felipe Marçal, que é um grande mestre aí da arte, né? Da defesa, mas sobretudo do esporte, do taekwondo, um esporte que visa muito equilíbrio, muito foco e muita harmonia. Muito bacana o trabalho dele também. E aí, então, na verdade, eu fui metalúrgico, né? Durante 6 anos. Fui office boy, fui auxiliar de almoxarifado, fui auxiliar de custo, fui encarregado de custo. Depois, quando eu peguei minha primeira faculdade, que não tinha nada a ver com comunicação, primeira faculdade foi de exatas. Eu cursava engenharia química na faculdade Oswaldo Cruz, no bairro do Barra Funda, em São Paulo. E era curioso, assim, porque sempre fui palhaço, sempre fui brincalhão e tal. Só que eu não achava que dava para viver de comunicação. Eu conhecia muita gente que já tinha quebrado literalmente a cara, né? E parentes meus, inclusive. E eu pus na cabeça que eu queria fazer exatas. E eu fiz 2 anos de cursinho para fazer exatas. E no ano que eu peguei engenharia química no Oswaldo Cruz, eu peguei também análise de sistemas, que foi a primeira turma na FASP, Faculdade de Administração de São Paulo, ficava lá na Vila Mariana, né? Peguei matemática na PUC, que era na rua Marquês de Paranaguá, e peguei a engenharia química no Oswaldo Cruz. E optei por fazer engenharia química, porque quando era pequeno eu gostava de fazer experiência, sabe? Eu misturava, pegava os... Minha mãe ficava muito puta comigo, porque eu misturava Cândida. Meu pai era artista plástico. Meu pai Já misturou não Mentos com tatuava. Coca-Cola, não? Hã? Já misturou Mentos com Coca-Cola? Não, naquela época não existia. Esse não tinha Eu fiz ainda, né? coisa muito pior. Fiz coisa muito pior. E aí eu misturava bicho criolina com desinfetante, com veneno de Nossa. rato.
E eu anotava quanto que eu punha de cada coisa, aí eu pegava os insetos, eu pingava com conta-gota, ficava vendo o que acontecia com o inseto. Era eu e um doido de um amigo meu. Até teve uma época que eu misturei breu, querosene, cera líquida, gasolina, removedor, e eu não me lembro o que mais. Era uma experiência que eu fiz. Minha mãe não estava em casa, nós não tínhamos carro, mas a casa tinha garagem. A Fez uma garagem era o bomba quarto, atômica. a garagem era o quarto da empregada. E aí eu fui ver, não sei o que que eu fiz, cara, e eu acendi um fósforo para pôr fogo não sei aonde ali, e aquela lata era uma lata de óleo de bardal cortada em cima, cheio totalmente de solventes e substâncias inflamáveis, pegou fogo. Quando pegou fogo que eu apavorei, puta bicho, pai, puta, dei aquela porrada na lata, a lata virou e o fogo foi todo pro guarda-roupa da empregada. Eu estava no quarto da empregada. Pegou a porta e aquilo começou a pegar fogo e eu não sabia o que fazer, velho. Eu primeiro comecei a gritar, pô, tá pegando fogo. Depois eu lembrei que eu estava sozinho em casa, né? Aí Não eu, ia adiantar muita coisa. nossa, cara, arranquei o cobertor da cama de empregada e tinha um tanque ali do lado de fora. Corri no tanque, molhei o cobertor, fui lá e ficar abafando fogo, mas já tinha fodido o guarda-roupa, tudo, né? Chamuscou tudo. Então era assim, eu gostava de coisas de química e aí isso ficou desde a infância na cabeça. Eu sempre fui um aluno bom da parte de exatas, física, química, matemática, enfim. E aí eu prestei engenharia química, eu falei, ah, você é um puta engenheiro químico. Só que, bicho, eu comecei a não suportar. Na hora que eu comecei a conviver mesmo, né, com a química, com análise quantitativa, análise qualitativa, e a gente ia para o laboratório e era uma parada muito severa. A gente tinha os copos Becker, que era que nem aquelas, que nem uma caneca sem alça, né? Aí o professor, a prova era a seguinte: reunia o grupo, o professor dava o composto no Becker, ele falava, eu quero saber quanto que tem de ácidos, sais e bases em cada, no composto de vocês e quais são eles. Essa era a prova. E aí começou a entrar, né, bicho? Começou a pegar fogo, entendeu? Cálculo vetorial 1, vetorial 2, álgebra, cálculo diferencial, ensaio de materiais. Aí eu comecei aquela parada, falei, o que, que eu estou fazendo nesse mundo aqui? Mas eu já estava lá. E nessa altura eu estava trabalhando como secretário executivo do Rotary Internacional, que era o trampo que tinha aparecido, que era o que eu tinha para fazer para pagar aquela faculdade. Eu ganhava, você entendeu o que eu ganhava mal? O que eu ganhava, eu pagava a faculdade e pagava um curso de inglês, que era no IASIG. E eu ia para o trabalho a pé, voltava a pé para minha casa para almoçar, voltava para o trabalho a pé, voltava para minha casa a pé de noite e depois ia para a faculdade de ônibus. E eu tinha carro, eu tinha um Fusca 69. Mas se eu pegasse, se eu andasse se eu não fizesse tudo isso andando a pé durante a semana, eu não tinha dinheiro para pôr um quarto de gasolina no Fusca. Então, assim, eu ganhava exatamente para pagar o meu estudo, era exatamente. E aí eu fui tendo contato dentro da faculdade, aquela coisa que o pessoal começa a descobrir que você é palhaço, e todos os eventos que tinha no Oswaldo Cruz, a galera me chamava para apresentar. Aí, por causa do Oswaldo Cruz, começaram a chamar no Mackenzie, na Mauá, na FIAM, na PUC, que tinha o Teatro Tuca. E eu fui tendo contato cada vez mais com o mundo artístico e estudando engenharia química e trabalhando como secretário executivo do Rotary Internacional. Um dia teve o show do Guilherme Arantes na faculdade, e aí eu subi no palco para esquentar a galera, para brincar. Antes eu que ia chamar o Guilherme Arantes. Foi uma coisa muito louca, velho, porque eu lembro assim, o Guilherme Arantes tocou, eu fiquei ali, e ele tocava no teclado e eu estava no canto do palco e ele fazia um sinal assim, tipo, pá, fica aí, fica aí, fica aí. Aí no final da apresentação dele, o Guilherme Arantes me chamou. Olha, eu não conhecia, mas vocês conhecem. Aquela coisa, né, de aí, galera, todo fã. O show dele foi numa quadra multiesportiva da faculdade, acabou o show e ele quis falar comigo. Aí ficamos lá conversando e ele falou, pô, você está na carreira errada, o que, que você está fazendo aqui? Como já tinha me dito na época do cursinho, um professor chamado Josué de literatura, que era de um grupo de teatro chamado Massapê, ele mora hoje na Bahia.
O Guilherme antes falou a mesma coisa que o professor do cursinho falava. Falava, meu, o que você está fazendo aqui? Está errado. Eu dizia, olha, eu tive experiências na minha família de gente que foi para a comunicação e não conseguiu viver. Então eu tenho medo. Como eu vou bem de exatas, eu queria tentar me garantir, né? E tanto o Guilherme nessa época, quanto o professor do cursinho antes, falam para mim, meu, mas você tem um diferencial, velho. Então você vai dar certo. Não é questão de contar piada. Você tem um estilo, você tem um jeito. Mas eu tinha medo, para te falar, me sentia inseguro. Aí foi que eu comecei a me envolver na noite. Comecei a ser chamado para contar piada aqui, contar piada ali, cantar, né? Não tinha essa onda de barzinhos que tem hoje, bicho, que tem mais cara contando piada do que gente consumindo. Tá foda hoje, entendeu? O que tinha era um ou outro cara tocando violão na noite. E aí eu comecei a fazer um sucesso legal na noite. Os caras de bar ficavam sabendo que eu estava fazendo para um, chamava para o dele também, queria, pá, isso virou um circuito. Aí, se eu tinha uma namoradinha, ia no bar, comia, bebia, não pagava nada e saía com uma graninha ainda. E era um programa. Então, era, bicho, era lindo. E começou aquela E ficava idolatria da feliz, né? classe. Idolatria. Você ia a classe toda ia atrás para te prestigiar, para te assistir. Aí foi passando o tempo, foi tendo mais contato com esse mundo. Participei de um programa do saudoso Flávio Cavalcante, chamava Festival Nacional de Humor. Fui finalista, não ganhei, mas teve uns lances lá, nem prefiro não comentar, mas não ganhei. E me tornei muito amigo do empresário artístico do Flávio, que é o falecido Newton Andrade, cara que me acompanhou muito tempo, me encorajou muito. E depois que eu participei do programa do Flávio, o Flávio me chamou, queria conversar comigo. Aí fui lá conversar com o Flávio Cavalcante, ele fazia o programa no Teatro Bandeirantes, e um dia antes de começar o programa dele, ele falou, menino, o Andrade falou muito bem de você, eu vi que você tem talento, e eu quero que você faça a caravana do Boa Noite Brasil comigo. Era o nome do programa. Ele falou, porque tem eu, a Elô Pinheiro, a Hebe Camargo, a Kiki, o Ari Toledo. Ele falou, mas você faz um estilo totalmente diferente do Ari, e você é uma cara nova, vai ser bom isso para a gente e para você também. A Nair Belo. Pô, eu subi na parede de alegria. Só que passou 15 dias, ele mudou. Ele saiu do SBT, né? Voltou para Bandeirantes. Aí, bicho, desandou todo o projeto, mas eu fui tendo contato cada vez mais com o meio, porque eu conheci a Vânia Sarmento, que era a produtora dele. A Vânia começou a me levar para participar de um programa na TV Princesa do Oeste, que era em Campinas, e que o diretor artístico era o falecido Blota Júnior, que também me adorou. E comecei, cara, comecei. Aí chegou um momento, comecei a participar de programa de rádio, de televisão, e acho que o auge, assim, na minha cabeça, foi um dia que a Hebe Camargo, ela apresentava um programa que era o dia inteiro na Rádio Capital AM, de sábado. Chamava-se Capital Fim de Semana. E aí me deu na telha, falei, vou dar um trote na Hebe. O Edmundo Marguerito, que era o produtor, diretor da Hebe na Rádio Capital, um cara que tinha sido redator dos Trapalhões. E um dia ele me viu e falou, pô, vamos fazer uma brincadeira aí, você tem a manha de dar um trote ao vivo na Hebe? Eu falei, é nóis, né? Pô, já é. Pô, demorou. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, não, deixa que eu me viro. E era a época que existia no auge, bem no auge, Juca Chaves, Ibrahim Suede, Martinho da Vila, uma galera que estava bem estourada. E aí, era um sábado de manhã, liguei na Rádio Capital e só eu e o Edmundo Marguerito sabíamos que era brincadeira. E aí, eu ouvindo a Hebe em casa, liguei. E aí foi mó barato que a Hebe falou, ai, você não sabe, ai, que gracinha, tem uma ligação aqui do Ibrahim Suede lá do Rio de Janeiro, não sei o quê. Ai, fala, Ibrahim. Puta, eu achei que ela sabia que era brincadeira. Não, ela não sabia que era brincadeira. Aí entrei, né, na época, quem viveu vai lembrar da voz dele. Ele falou, boa tarde, bom dia, Hebe Camargo. Ademã, vamos de leve aqui, que cavalo não sobe escada e tutu não cai do céu, minha querida. Ela, Ibrahim, que eu te adoro, como é que você achou meu telefone? Desliguei, falei um pouco, sem tirar sarro. Depois liguei com o Juca Chaves. Depois liguei, não me lembro com, acho que era Martinho da Vila. Aí chegou um momento que a Hebe falou, nossa, mas tá ligando todo mundo hoje para mim, tá um pouco estranho aqui, né?
direção. Aí eu lembro que entrou o Edmundo Marguerito no estúdio. Eu estava ouvindo o programa em casa e o Edmundo falou, não, esse é o Oscar, não é nem Pardini, é o Oscar, é um cara da noite. Quem trouxe ele, fez contato aqui com a gente foi o Carlinhos Borba Gato, que é um cara que tinha uma banda de blues. Ele foi diretor da Som Livre e, infelizmente, ele toca na noite ainda por aí. Eu fui, o Carlinhos Borba Gato falou desse cara, eu ouvi, eu trouxe. Aí ele falou, ai, vamos trazer ele no programa. Ai, que gracinha. Aí no outro sábado eu fui ao vivo na Hebe, fiz um monte de coisas, cantei, imitei, contei piada. E aí ela ficou encantada comigo e ligou para a Lolita. Ela falou, eu vou ligar para a Lolita. Você vai fazer o programa da Lolita? Você faz. Você faz o programa da Lolita. Foi pro Web, claro. Você não vai ficar com vergonha. O Ayrton é uma graça de pessoa. Tal. Eu nem sei imitar ela. Estou falando assim, estou lembrando o jeito dela. E aí, eu lembro que meu pai foi participar de um programa também que não existe mais, na Cantina Dom Titilo, na Pompeia, que era atrás do Palmeiras, né? E meu pai era fã dos dois, tinha um programa Almoço com as Estrelas, que era o ícone do sábado à tarde. Era um programa musical, os artistas iam lá, almoçavam, mas cantavam, dançavam e tal. E aí meu pai deu um quadro para o Ayrton Rodrigues. Eu fui lá participar do programa da Lolita e do Ayrton. E aí começou meio assim, a gente podia dizer, uma rede, um engajamento, não existia internet. Mas comecei a ser chamado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Aí, velho, me deu 5 minutos, entrei em parafuso. Eu tive um convite para participar num programa de rádio lá em Guarulhos, uma rádio que existe até hoje, é uma rádio pequena, uma rádio espírita, por sinal, chamada Boa Nova de Guarulhos. Eu tinha um saudoso e grande amigo que trabalhava lá, se chamava Onofre Miranda. O Onofre falou, eu vou levar você para fazer o meu programa de esporte. Você vai? Eu falei, porra, Onofre, não, só que você tem que tirar a regulamentação. E aí, não existia faculdade de rádio e TV. Eu estou falando de 1981. Não existia. 81. No ano que eu nasci. Ele falou, então, só que você tem que tirar a regulamentação. Aí ele me apresentou num curso em Santos, que existe até hoje, chamado Carmo, era na Ponta da Praia, e vinha gente do Brasil todo para fazer um tipo de um exame para se qualificar e entrar ali. E o curso formava pessoas como locutor, apresentador, animador, como comentarista esportivo, como operador técnico e como editor. Eu entrei, evidentemente, que como locutor. Aí eu lembro assim que era um exame rígido, parecia aquele filme Fama. Você entrava numa cabine de vidro, tinha uma bancada imensa, com os professores, que eram o Walter Sampaio, que foi um dos diretores da extinta TV Excelsior, Vicente Aires, que foi outro diretor da TV Excelsior, a professora de fono, professora de português, era uma bancada criteriosa. E aí você entrava nesta cabine e você ficava aquela banca examinadora que você não ouvia ninguém, mas estava todo mundo te ouvindo. Então, de você para eles era espelhado. Eu não via eles, mas todos eles me viam dentro da cabine. E esse processo acontecia com todo mundo. Então, eles davam um texto para você, falavam, leia esse texto como notícia. Aí você tinha que ler o texto sério como notícia. Ele falou assim, agora, leia esse texto comentando. E você não podia acrescentar nada, era só mudar o tom. Aí lia o texto comentando. Aí falava assim, agora leia esse texto achando engraçado. Então, eles iam dando o que você tinha que fazer. E tinha algumas palavras em inglês, eu era ruim pra caralho de inglês. Eu sei que quando acabou, eu fiquei até o final do dia nesse exame e fiquei sabendo que dos candidatos, eram 60 vagas para o Brasil todo. E de todos os candidatos, eu entrei em segundo lugar no curso. Foram 6 meses de curso e eu saí em primeiro. E na minha equipe, naquela época, tinha nomes como Paulo Russo, que depois se tornou comentarista, é um grande amigo até hoje. Ele foi da Olimpíada de Munique. Ele estava naquela Olimpíada onde houve o atentado, que morreu a delegação de Israel, etc. E tal. E ele estava se preparando para ser comentarista esportivo, ele precisava da regulamentação. Então eu estava na turma dele, ele era da minha equipe de trabalho,
tinha Elis Marina, que já passou pela TV e já parou. E, enfim, depois que eu saí de lá, me formei em primeiro lugar. E aí eu comecei a ser chamado, fazer imitação aqui, imitação ali, contar piada aqui. Entrei em parafuso, porque eu estava fazendo ainda engenharia química. Aí cheguei para os meus pais, falei, gente, estou mal, não estou legal. Chamei meu pai e minha mãe, até com aquele receio natural, né, de filho. E falei, olha, eu acho que eu vou prestar comunicação, jornalismo. Se eu pegar, eu tranco a faculdade de Química. E se eu não pegar, eu continuo. Mas eu achei que ia ter alguma forma de desgosto dos meus pais, e eles apoiaram absurdamente essa minha iniciativa. E aí, era meio de ano, eu prestei a primeira turma de rádio e TV da USP, eram 50 vagas, prestei a primeira turma de rádio e TV da FAAP, que também era limitada, era só na parte da tarde, e prestei jornalismo na Casper Libero, que era de noite. Moral da história, eu fiz 2 anos para cursar engenharia química, cursei 2 anos e meio, depois sem cursinho nenhum, eu peguei as outras 3 faculdades. E eu queria fazer rádio e TV. Falei, porra, bicho, primeira turma de rádio e TV da história, eu quero fazer. Não deu, porque eu sempre trabalhei desde criança, eu não podia parar de trabalhar para manter meus custos, para ajudar em casa, um monte de coisa. E aí, a FAAP era de tarde, eu não consegui passar para de noite. A USP era de manhã, não consegui passar para de noite. E aí eu fiquei na Casper Libero, né, onde eu trabalhava ainda no Rotary Club e fazia o curso de inglês. Ali eu conheci a Bia Verne, na minha turma. O Gugu estava se formando no ano que eu entrei. Quer dizer, o último semestre do Gugu, como jornalista, formado na Casper, foi o meu, cruzava com o meu primeiro. Eu conheci o Gugu lá. Conheci a Beatriz Verne, que era produtora do Silvio Santos. O pai dela era o farmacêutico de confiança do Silvio. E a Beatriz me via fazendo as brincadeiras na Casper Libero e foi lá falar com o Silvio. Na época, as pegadinhas do Topa Tudo por Dinheiro não tinham ideias nacionais. Elas eram todas baseadas num programa canadense, que era não me lembro se era o Candy Camera ou The Crazy People. Existiam 3 programas no mundo: About Face, Candy Camera, The Crazy People. O Candy Camera era o mais famoso, acho que era canadense. E aí eu fui lá para o SBT. Vocês procurarem na internet, tem gente que gravou daquela época em VHS, sei lá, e vocês vão achar. Pega lá, Topa Tudo por Dinheiro, Oscar Pardini, Câmera Escondida do Tique Nervoso, Câmera Escondida do Médico Morto, tem um monte lá. E aí, quando eu comecei a fazer as primeiras brincadeiras, e o Silvio fazia depois para o auditório a pergunta, valendo grana, em vez de ele perguntar da brincadeira, ele perguntava de mim. Ele falava, como é que se chama esse ator? É um grande comediante. Ele está fazendo muito sucesso aqui na Câmera Escondida. É Oscar do quê? Oscar. E aí ele ficava forçando. Entendeu? E era muito legal. Então entrava assim 2, 3 minhas por domingo. E chega uma hora que ele falava, ele é um comediante de altíssima categoria. Ele fala gabarito. É um comediante de alto gabarito. Gabarito. Pardini é o nome dele. Oscar Pardini. Tá. E aí eu fui ficando gravando as pegadinhas, as câmeras escondidas. Comecei a participar da praça. Fiquei um tempo na Câmera Escondida e na praça. Em 1996, eu fui receber um prêmio. A gente já tinha o nosso Café com Bobagem rolando no rádio. Foi eu e o Zé Américo receber um prêmio como programa do ano no extinto Palladium. Ficava dentro do Shopping Eldorado, em São Paulo. E lá estava o Fausto Silva. E aí o Fausto falou, pô, eu tenho visto você pouco no Silvio, o que acontece? Eu falei, eles querem que eu aprenda a dirigir e tal. Porra, bicho, você não tem que aprender nada, porra, então eu tô precisando de gente que nem você lá no meu programa, eu vou te levar. Era um sábado. Ele falou, vou falar com o Boni na segunda-feira, na quarta eu vou ligar. Só que entrou aqui, saiu aqui. A gente cansa de ouvir essas coisas no meio. E aí, quando foi na quarta-feira, me ligaram da produção do Fausto. Ó, o Fausto conversou com o Boni, conversou com o Manga, e você pode vir aqui numa reunião? E eu fui. Essa reunião foi dia 16 de maio de 96. Era o dia do meu aniversário e o dia que eu fui contratado. Foi meu presente de aniversário. Só que presentão. eu só queria fazer brincadeira. Eu
eu só queria ser ator. Tá? Aí o Manga, ele era todo teatral, eu falei, não, o Fausto falou muito bem de você, nós temos planos para você. Você vai fazer oficina de direção, que nós temos um plano de carreira. Eu falo, não, seu Manga, mas eu só quero fazer. Aí eu falo, não, bicho, porra, você tem que aproveitar, grande chance, bicho, porra, vai fazer oficina de diretor, porra, você vai comandar uma equipe. Aí o Manga falava, não, eu lembro que o Manga falava assim, nós temos planos, pelo que o Fausto falou, depois nós vamos usar você talvez em outro programa, talvez na Xuxa, talvez não me lembro outro programa, eu lembro que o Fausto virou para ele e falou, porra, bicho, aí não, né? Porra. Então eu já comecei com restrição, mas o Fausto se tornou um grande amigo e recebi uma ligação deles essa semana, que acho que dia 17 deve passar 2 pegadinhas minhas de presente de aniversário para mim. Então agradeci muito ao Fausto hoje. Vamos ver se tudo vai dar certo, porque está tudo complicado lá também para gravar as coisas, mas ele falou que a princípio deve ir a pegadinha que eu fiz com a Dercy Gonçalves e uma outra que eu fiz com o Tony Ramos. Até então, quando eu fui para a Globo, era proibido brincar com globais. Mas aí comecei a fazer e dar certo, ganhei a confiança, e depois eles só queriam que brincasse com os globais. Mas eu queria deixar para você perguntar alguma coisa, porque daqui a pouco estoura o nosso tempo aqui, só eu estou falando, e eu quero me colocar à sua disposição. Eu amo muito o que eu faço, e quando eu começo a conversar, é muito saudável para mim. É um túnel do tempo, aquilo, bicho, volta tudo, e é um prazer, porque... Eu tenho uma definição de ser artista que eu sempre digo assim, cara. Ser artista é dividir com o próximo, com o seu público, o que há de melhor em si mesmo. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Então, puta, tem gente que não gosta de falar, não gosta de ser querido, perguntado. Eu tenho prazer. Você você me procurou, não nos conhecemos pessoalmente. O público que está aí, o seu público não me conhece pessoalmente. A maioria do meu público aqui no meu Instagram não me conhece pessoalmente. Mas eu tenho o prazer de merecer, tá vendo? O tempo, a atenção de você. Então isso para nós é uma recompensa. Esta é a moeda do artista. Porque se vocês não estão aí do outro lado, a gente não faria porra nenhuma. Eu costumo brincar no teatro quando eu entro, que eu falo, a gente é que tem que entrar aplaudindo vocês. Porque a gente vem aqui para trabalhar. E vocês podiam estar indo jantar, podiam estar no cinema, estar em casa, num hotel, com o filho. Não, se vocês se organizaram no horário, puseram uma roupa, gastaram no estacionamento, compraram um ingresso e tem um preço vocês estarem aqui. Então, a gente tem que aplaudir o público, entendeu, Felipe? Não pode se ter 1, 2, 3 caras. É como você chegar numa igreja e não ter ninguém, você reza do mesmo jeito. Porque o teu ideal é ir na igreja. O palco, para mim, é a mesma coisa. Eu costumo dizer, o meu trabalho é a minha religião e o público é meu altar. Então, não importa quantas pessoas tenham, é a mesma dedicação, a mesma divisão. Então, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade que você e que seu público estão me dando de eu dividir essa experiência maravilhosa com vocês. Uma coisa que eu sempre falo, Pardini, quando você fala das suas histórias assim, você fala com gosto, né? Você fala com vontade. E quando você fala do teu profissionalismo mais na área de humor, além de gosto e vontade, você fala com alegria. Você transparece essa energia muito boa. E é exatamente isso que você falou, porque assim, quando a gente trabalha com algo que a gente não gosta, a gente vai ficar decepcionado, enfim, vai trabalhar com muito mais tensão. Quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, a gente deixa de trabalhar, a gente simplesmente vive, né? A gente transparece aquilo que a gente de fato é. E o que eu vejo muito, é muito comum a gente ver, eu chamo de pseudo-artistas, tá? Que não fazem isso com gosto, e sim com interesse. Um interesse financeiro, um interesse de aparecer, um interesse de elevar o ego, de conhecer pessoas, mas sempre com alguma coisa mais pesada. E a gente percebe isso, eu particularmente percebo isso em você, essa sua transparência de que você faz por gosto. É uma coisa natural sua, né? Tipo, não é uma coisa que é conquistada, é um dom. Né? O humor, no meu ponto de vista, ele não é estudado. Ele, obviamente, ele é aperfeiçoado por conta da oratória, das dinâmicas e tudo, mas é uma coisa que é genuína. A gente precisa viver aquilo para a gente conseguir passar aquilo, até por conta dos momentos que são imprevisíveis, né? Durante um espetáculo, um show, uma gravação, a gente precisa contornar, né, ter aquela dinâmica. E a gente só vai ter aquela dinâmica se nós formos nós mesmos. A gente cria o personagem, óbvio que a gente cria um personagem
dependendo da sua... Imagino que você deve ter mais de 100 personagens criados, mas se você não tiver a alma no teu negócio, nenhum personagem vai dar certo, né? Não. Particularmente é o que eu penso a respeito disso. E eu vejo muito essa transparência em você. E o Bruno Natel, ele perguntou se eu também posso fazer as perguntas, mas se quem está assistindo a live também pode. E deve. Né? O canal aqui está aberto, deve fazer perguntas. Ele, inclusive, comentou lá no início. Pode falar. Eu só chamo atenção, desculpa te interromper. Muita gente que participa das lives não sabe disso daí. Mas o Instagram começa a boicotar as lives com 30 minutos, porque o fluxo está muito grande. Aí começa a ralentar, começa a cair, cai o áudio. Agora há pouco, não sei se vocês viram que eu saí, retornei para o Felipe poder me trazer de volta para vocês. E quando der 1 hora cravada, o Instagram encerra a live. Então, vocês podem perguntar, vou procurar responder da maneira mais breve possível, mas só para não deixar você no vácuo, isso que você falou é totalmente verdade. Eu costumo dizer que trabalho demais nunca é demais, porque não chega sequer a ser trabalho. A gente se cansa pelo prazer de trabalhar. Né? O rádio está bem ruim, tá? E o nosso programa tem 31 anos. Você pensa que é fácil chegar lá, você acha que a gente chega lá dando risada e põe o que pensa no papel e vai para o estúdio e fala qualquer bosta? Não. As pessoas, muita gente pensa, mas não é. Então, todos os dias eu leio muito, eu ouço jornalismo, procuro filtrar tudo, porque o jornalismo hoje é 90% tendencioso. Brinco com as informações, uso muita ficção. Se vocês procurarem CDs do Café com Bobagem pela internet, tem um monte aí pirateado, postado no YouTube. Vocês vão ver comerciais como Audio Power. Acha esse comercial, Audio Power, que é um cara surdo, e aí ele põe um aparelho de surdez e tem como é que ele ouve o passarinho antes e depois. Eu não vou contar aqui, mas chama Audio Power. Então, assim, a gente vive criando coisas. Ontem eu estava comentando, nós temos um grupo de radialistas veteranos. Eu, Emílio Surita, Beto Rivera, o Pedro Ronco, Zé Américo, Ivan de Oliveira, Paulo Bonfá, enfim, puta galera de rádio aí, consagrada. E ontem eu estava falando lá, que eu vivo entre a gratidão e a frustração. A gratidão de ainda estar fazendo o que eu gosto, a gratidão de toda hora esses caras do meio, não, porque você é o mestre, porque você é o primeiro, porque você é o melhor, porque você é meu inspirador, você é minha referência, e a frustração porque o rádio hoje, ele se pulverizou, ele não vai acabar nunca. Mas, por exemplo, o aparelho de rádio você não vê mais. As pessoas ouvem rádio no celular, no tablet, no PC, né? Mas ouvem. É o veículo mais intimista que tem. Isso não vai acabar. Mas perdeu muita força, porque são muitas emissoras de rádio em São Paulo, são muitos meios de mídia. Você não precisa mais ficar na rádio fazendo tempo médio de audiência para esperar a tua música. Você vai buscar ela onde quer, assiste quando quer, ouve quando quer, e com imagem, tudo. Então o rádio enfraqueceu demais. Eu procuro fazer trabalhos tão legais quanto fazia 20 anos atrás, 25. Só que, a exemplo do meu caso, tá cheio de nego no rádio. Eu falei isso ontem no nosso grupo. Tá cheio de nego no rádio que talvez seja melhor do que eu e que nunca vai aparecer. Porque o rádio não tem aquela força de explosão mais. Infelizmente não tem. Mas o que leva a gente a trabalhar, a se manter, não é a grana também, é o amor, senão eu já tinha parado, né? E na televisão é a mesma coisa. Quando sou convidado para um programa, eu nunca pergunto, tem cachê? Quanto é que eu vou ganhar? Não. Eu só falo, vocês vão pagar o aéreo, o hotel? Que horas que eu tenho que estar lá? Acabou. É o meu tesão, entendeu, cara? Porque o resto tudo é consequência. O dinheiro é ferramenta. Mas, perdão, o dinheiro é consequência, mas a ferramenta de trabalho, a moeda do artista é o reconhecimento. Por isso que eu falo, se não tem vocês aí, então a gente tem que atender. Eu não vou deixar de te atender porque eu não te conheço, porque você é professor e não é do meio, ou porque a bailarina que me entrevistou semana passada dança, me entende pica de humor. Não, eu tenho prazer, vocês são meu público, eu agradeço muito. E estou à disposição enquanto der tempo, quiserem perguntar aí. Fica à vontade, eu gostaria só que você repassasse as perguntas que você achar conveniente. Sim, a gente está aqui há 41 minutos, ainda tem uns minutinhos ainda para a gente controlar. E eu, assim, fazendo uma pequena comparação, eu sou mestre de artes marciais, mas eu também trabalho com consultoria de marketing, né? Estou me formando, na verdade, agora na área de marketing. E são coisas que eu adoro fazer, são coisas que eu faço sem ganhar nada, né? É claro que a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa de recurso financeiro para viver, isso é óbvio e até justo.
Mas o que paga, no meu caso, por exemplo, o que paga o meu salário, podemos dizer assim, né? A minha motivação é ver um aluno que não consegue fazer algo passar a fazer algo. É ver um aluno que está nas drogas, por exemplo, e largou as drogas por conta da qualidade de vida chamada arte marcial, chamada taekwondo. Eu tenho alunos que acabaram com depressão, tenho alunos que conseguiram competir com ansiedade, com fumo, inclusive, né? Mudou a qualidade de vida. E isso não tem preço, né? Eu imagino que você seja essa versão. Você olhar o teu público sorrindo, já isso não tem preço, né? Vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. Na minha visão de vida, na minha religião, eu sou um cara bem espiritualista. Então, eu tenho N evidências, não preciso numerar, mas a gente passa aqui para evoluir. Então, assim, a gente aprende e aprende para dividir. Então, nas minhas orações, eu sempre agradeço, digo, Deus, obrigado por tudo que eu tenho aprendido, me perdoe por tudo que eu não tenho conseguido ensinar. Entendeu? Porque quando a gente divide, eu estou me preparando para fazer palestra futuramente, e devido a toda essa coisa de pandemia, estragou tudo. Mas a gente multiplica, na verdade, né? A gente não divide, né? A gente multiplica. A energia positiva, ela contraria a lei da física, ela te mostra que dividir é multiplicar. Então, que o egoísmo daí não tem sentido. Então, por exemplo, se os maiores gênios da humanidade não tivessem se proposto a dividir com o mundo a arte deles, o mundo estaria lá atrás. Se você pegar Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Mozart, se essa gente não dividisse Torricelli, não é? Einstein, se a gente não dividisse o conhecimento, a gente estaria 100 anos atrás. A gente tá hoje aqui por causa das pessoas que se dividiram pelo prazer de se doar, de se dividir. Então não faz sentido você aprender para morrer e levar tudo embora. Para quê? Que porra que vai servir? Sabe? Você divide primeiro com os seus filhos, mas tem que se dividir com o mundo, porque se dividir com o mundo é mostrar o que você é por dentro, o que você sabe, o que você tem a oferecer. Então você faz isso também. Os professores fazem isso fantasticamente. Os médicos estão fazendo como nunca. A gente tem que aplaudir eles todo dia em pé, umas 3 horas por dia. Mas todo mundo deve fazer. A gente vem à vida para isso. Então, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. E sou grato a Deus de ter a oportunidade de fazer o meu trabalho. Quantos começaram depois de mim e já acabaram? Acabaram. Porque ou foram para drogas, ou foram para depressão, ou tiveram outro tipo de doença e morreram, ou desanimaram, ou simplesmente baixou a pica, entendeu? Perdeu o tesão. E eu tô aqui, velho. Eu quero que nem Chaplin. Que nem Chaplin não, que nem o Fantasma da Ópera, entendeu? Eu quero um bicho, até meu último segundo, estar fazendo as coisas que me fazem feliz. E as coisas que me fazem feliz é fazer as pessoas sorrirem, é fazer as pessoas felizes. É uma energia que volta. O sorriso da pessoa é o aplauso que eu posso receber. É a coisa mais gratificante. Entendeu? Mesma coisa, amanhã depois você vai ter um cara que... O cara não é só um professor. Você pode ter um atleta olímpico, que o cara vai chegar para você com uma medalha de ouro e falar: Felipe, cara, foi você, obrigado. Meu, não tem preço isso daí. Não se compra. Respeito não se compra. Respeito não se impõe. Respeito se conquista. Se conquista, né? E pouca gente sabe isso, infelizmente, nos cargos mais altos, especialmente do mundo artístico, mas em todos. Pouca gente reconhece isso aí. Você falou ali da conquista, né? Eu passei por isso há poucos anos. Eu levei 2 atletas para participarem de uma competição de taekwondo, né? De luta. E os 2 ganharam a medalha de ouro. E eu fiz uma questão de tirar uma foto com eles durante essa conquista, que foram medalhas muito bem disputadas. E é incrível exatamente esse sentimento, né? Eles não foram explícitos ao ponto de falar: cara, essa medalha aqui é graças a você. Porque eu, particularmente, eu vejo que eu tive uma participação, mas quem conquistou a medalha foram eles. Então, eu só ajudei, de alguma forma. Eu tirei deles o que é melhor deles, né? Não tirei. Eu coloquei em evidência o que é melhor deles, competiram com outros atletas e ganharam. Ou seja, a evidência deles ficou muito maior. Talvez nós como professores, líderes,
a gente tem esse papel, né, de tirar, de mostrar para o aluno, no caso, que ele é muito melhor, tem muito mais condição do que ele acha que de fato tem. É quebrar essa crença, né? Essa crença limitante que muitos atletas têm de achar que não vou conseguir, não vou conquistar, não vou ganhar. E muito pelo contrário, se treinar... Sabe o que mais? As pessoas precisam aprender a diferenciar sucesso de fama. Eu recebo todo dia nas minhas redes alguém que pergunta como é que eu me ajuda, como é que eu faço para ser famoso, como é que eu faço para ir para o SBT, como é que eu faço para me põe na Globo, me leva para o... Gente, fama é uma coisa, sucesso é o reconhecimento pelo que você faz de melhor. Isso é o sucesso. O sucesso é o reconhecimento. A fama é o eco do sucesso. Agora, não necessariamente você tem que ter fama para ser um profissional de sucesso. Está cheio de médicos que vocês nunca ouviram falar aí, gente, salvando vidas. Vocês nunca ouviram falar de cientistas que estão pesquisando antídotos contra o corona. Isso que vão salvar a gente. É o Dr. Davi Wippe, não é o Nelson Taj, não, são esses caras que vão salvar a gente, entendeu? Esses caras que vocês nunca ouviram falar. Então, a fama é uma coisa, o sucesso é outra. São profissionais de sucesso que vão salvar a gente. E que aí, por causa de serem tão de sucesso, terão a fama. As pessoas têm que diferenciar isso. E você não chega a uma coisa nem outra sem o amor, sem a cumplicidade consigo mesmo, entendeu? Deixa eu aproveitar a oportunidade, antes que esgote a nossa live, convidar, evidentemente, você já me segue, muito obrigado, mas convidar o seu público, quiser me dar o prazer, no Instagram, @OscarPardini. Sempre gosto de saber da opinião da live. Vocês vão ver que eu demoro, porque muita gente escreve, mas escreve no meu direct lá, porque eu respondo para todo mundo, tá bom? Quem quiser me seguir também no Facebook é Oscar Pardini. Eu estou sempre de boné, eu adoro boné. No Twitter também é @Oscar Pardini, tá? E eu fiz um canal, se você me permite dizer, o Facebook está muito ruim, e o Instagram também, eles entregam para pouca gente. Então, quando eu vou fazer uma live, quando eu vou fazer uma postagem diferente, evidentemente que eu não vou ficar toda hora, que nem esses caras que não tem o que fazer, e manda uma palavra por linha do WhatsApp, ou manda de manhã bom dia, tarde, boa tarde, à noite, boa noite, e antes de mim manda um durma bem. Não, não faço isso. Mas quando eu tiver uma coisa legal, uma coisa bacana, se vocês quiserem saber que vai ter no meu Instagram, no meu Facebook, um vídeo legal, uma live legal, como essa semana eu pus vídeos engraçados lá, coloquei o Brian May tocando guitarra com o Kafir Oshayon, que é um israelense, via live, coloquei outras coisas fantásticas. Então, eu aviso as pessoas, porque o Facebook não entrega nem para 2% as postagens, e o Instagram também não. Então, como é que, se vocês quiserem participar, manda só a palavra quero, para o Telegram. Telegram, hein? 11 970 87 8887. Manda a palavra quero para 11 97087 8887. Telegram. Agora, repete ali, 997 11 970 87 8887. E aí, quando eu posto uma coisa legal, eu tenho um canal no Telegram. E eu aviso lá. Então, as pessoas são todas notificadas. Elas podem acompanhar uma live naquela hora, ou elas podem entrar e ver a live depois, ou elas podem entrar no perfil e ver as coisas depois. As coisas que são mais legais, mesmo que não seja a minha, eu aviso. Na semana retrasada teve a live de manhã do Paul McCartney, eu avisei, do Andrea Bocelli, eu dei a dica para a galera. Hoje eu coloquei lá no grupo que há uma informação que uma equipe de cientistas de Israel testou com sucesso e determinou, isolou, identificou anticorpos contra o Covid e estão correndo feito malucos agora para conseguir a patente e começar a produzir a vacina. E antes de postar, eu sempre busco a informação. Contatei um amigo meu que mora em Israel e ele confirmou que foi a primeira notícia do dia no país todo lá. Então, isso é um fato. Então, assim, não é um assunto divertido, mas está lá no meu Facebook e coloquei lá no grupo também. Então, quando tem coisas legais, através do grupo eu aviso as pessoas, ou eu posto ali no grupo, ou eu aviso, olha, está no Telegram, está no Facebook, está no Instagram. Então eu vou repetir, é só mandar a palavra quero para 11 970 87 8887. Quer uma notícia melhor ainda? Hoje é terça. A partir da quinta-feira, o mesmo número, você pode se inscrever no canal, tanto pelo Telegram
quanto pelo WhatsApp, tá bom? Até amanhã é só pelo Telegram. Agora, a partir de quinta-feira, o mesmo número recebe inscrições das pessoas pelo Telegram e pelo WhatsApp. E aí, quando eu postar alguma coisa, eu posto ali, todo mundo fica sabendo. Pelo menos uma maneira de... Não é uma propaganda, uma maneira de eu retribuir a gratidão. Que eu tenho quase 100 mil no Facebook, eles não entregam uma postagem nem para 2.000 pessoas. Entendeu? Então, Eu coloquei esse número ali, ô Pardini, só confirma para mim se é isso mesmo. 11 97087 8887. Deixei um comentário aqui exatamente. fixado ali. Mande a palavra quero, né? Através do Telegram. E a partir da quinta-feira também esse mesmo número terá WhatsApp, tá? Eu vou ter um canal de toque para as pessoas, chama canal Pardi News, o do Telegram, e vai ter o canal Pardi News do WhatsApp, para atender o público. Eu mesmo já vou mandar depois lá um quero lá para me inscrever também. Por favor. Teve uma pergunta aqui, Pardini, só para a gente, acho que encerrar que a live já está com quase 53 minutos, do Bruno, Tá, que eu particularmente achei a pergunta bem interessante, que é sobre o conteúdo do humor. Você é um cara que iniciou bem cedo, né, o humor, com aquele humor mais puro, aquela coisa mais leve, e hoje em dia a gente vê o humor com muita deturpação, com muita negatividade, e eu digo até que um disfarce, para a gente criticar certas coisas disfarçadamente de humor. Eu particularmente penso isso. E a pergunta do Bruno é exatamente isso. O que você acha dos conteúdos de humor atual quando brincam principalmente com religião e política? Tá bom. Eu acho que você não pode castrar o humor. Eu também tenho uma frase muito consciente que eu digo que o politicamente correto é o câncer da liberdade de expressão. Então, você pensa aí, se o Zacarias tivesse vivo hoje, não ia deixar ele entrar no Fazer os Trapalhões porque ele tinha sotaque gay? E o Mussum, que ele era vítima dos outros com prazer, não ia poder? E a Vera Verão, meu saudoso amigo Jorge Lafon, ele ia fazer o que porra na vida? Show. Nem o próprio seriado do Chaves, né? O famoso Chaves, que foi criado lá em 1970 e pouco também. Então eu acho assim, veja bem, tudo tem graça para alguém. Agora, eu acho assim, cada um deve pensar muito quem é esse alguém e quanto por cento do seu público ele significa. Eu não me preocupo em fazer humor que impacte. Eu me preocupo em falar, puta, bicho, negócio engraçado. Que nem hoje eu estava imitando o Silvio Santos, eu falei para o Zé Américo no programa, Zé, a Covid está aí, mas nós vamos lutar contra a Covid, tá vendo? Que eu tenho certeza, ela vai passar. Eu tenho certeza que num futuro não muito distante, nós vamos estar rindo todos juntos e abraçados disso tudo. Aí o Zé Américo falou, se Deus quisesse, eu falei, vamos sim. Eu, você, a Hebe Camargo, o Gugu, né? Então, assim, foi uma tirada, entendeu? Não fiz para zoar o Silvio, nem para zoar a doença. Né? É uma tirada até, mas quem ouve o programa sabe que é uma tirada. Mas eu não costumo brincar com religião, tá? Eu já brinquei muito, hein? Não vou falar que não. Mas outros tempos, a religião tinha outros significados. Eu costumo, sim, ironizar a coleta de grana, esse papo de colher grana em nome de Jesus, de Deus, isso aí não engulo em religião nenhuma. Deus não cobraria nem sequer para casar as pessoas. Jesus, perdão, não cobraria nem sequer para casar as pessoas, né? Quanto mais o pedir dízimo. Mas são coisas que eu não quero questionar. Tem sempre quem defenda, quem critica, eu fico na minha. Política é necessário, humor crítico é necessário, porque às vezes através de uma brincadeira você consegue entender, né? Por exemplo, que o Sérgio Moro falando sobre a mulher que regula... Tem que ter a boca caída, né? A mulher que regula para o marido, ela está cometendo um ato inconstitucional porque ela retira dele o direito de ir e de vir. Né? Então é complicado. Então, assim, acho que as coisas bem colocadas, tudo é legal, entendeu? Mas sem perder o respeito ao público, cara. Perder o respeito ao público aí é muito foda. E só queria dizer também, estou preparando um projeto e vai demorar um pouco porque eu estou me preparando tecnicamente, como é que eu vou fazer isso, tá? Mas eu já tenho a arte pronta, já tenho alguns convidados, eu tenho um projeto para começar a fazer uma vez por semana, uma brincadeira aqui chamada Live About Life. Live About Life. Para ter assunto, né?
para ser lives que sejam legais para todos. Então, eu vou trazer pessoas que sejam personalidades do esporte, do futebol, do basquete, da música, da dança, do teatro, do humor, enfim, personalidades para contar a sua história. Todo mundo só vê as pessoas famosas. Pô, o cara é famoso, hein? Ninguém sabe, entendeu, cara? É assim, todo mundo sabe. Só vê a grama, né? Ninguém sabe a terra que tá lá, né? O que foi, Não, como sabe, que aquela grama tá verdinha. o pessoal vê você lá em cima, não sabe quantos tombos você tomou na escada, quantas vezes você caiu de cabeça na bosta, ninguém sabe. E tem gente que tem histórias lindíssimas para contar. Então já estão na minha lista aí o Saulo Laranjeira, que é o deputado da Praça é Nossa, João Plenário, o Moacir Franco, a cantora Adriana Ribeiro, a Renata Banhara, né? Todo mundo só vê a Renata como modelo, como gostosa, não é por aí. O Rogério Assis, que é um puta narrador lá da Rede Bandeiras Errado, um dos maiores do Brasil, né? O Batoré. Então tem gente bem legal já, né? E eu não coloquei em prática ainda porque eu estou vendo tecnicamente como é que eu vou fazer. Que eu vou transmitir a live dupla assim com o convidado, só que simultaneamente por aqui e pelo Facebook. O Facebook diz que permite você fazer isso, mas vai lá fazer. A hora que você clica no bonequinho, chamar convidado, ele não deixa, tá? Mas eu vou fazer. Eu já sei como fazer, eu só não tive tempo de fazer prática. Então, eu pretendo começar a fazer o Live About Life por aqui, transmitido pelo Face simultâneo, e depois, futuramente, aqui no Face e no YouTube. No Tá? YouTube. Então, eu estou fazendo esse estudo de equipamento, de delay, quanto tempo leva para chegar o sinal, se vai chegar no Face junto com aqui ou não, se uma pessoa faz pergunta lá, até responder lá, já deixei de responder 30 aqui, ou então não vai ter pergunta nenhuma, o cara convidado vai contar a sua história, entendeu? Não vai ser um entrevistado, ele vai falar. Né? E eu tenho esse projeto em breve aí, pretendo, quem estiver me seguindo no @Oscar Pardini, ou no Facebook, ou no Twitter, tudo é Oscar Pardini, logo vai saber quando estiver pronto. Então, se tiver mais alguma coisa, sei que o nosso tempo tá quase... Ele tá na estica. Tem 1 minuto aqui. Eu só vou te falar uma coisa. Eu também estou estudando esse tipo de sistema. Procura um software chamado OBS. Esse sistema ele vai te ajudar. Até depois a gente manda em off ali também. Ele vai te ajudar justamente a fazer isso que você quer. Ah, já tem? Então fechou. Segue por ele que vai dar certo. Mas eu quero fazer porque se você gerar a imagem pelo computador, ela chega mais rápido para todos. Ao contrário do que muita gente pensa. Só que se você usar o OBS, você não chega no Instagram, não é isso? Você não consegue chegar no Instagram. Não sei. Você chegar no Facebook e no YouTube. Aí você tem que trabalhar com uma segunda transmissão paralela. Então o que eu quero pegar é a transmissão do Instagram. Eu quero fazer uma conexão aqui no meu celular, jogar ela para o Facebook como se o meu celular fosse uma câmera. Entendeu? E fazer a conexão daqui do Instagram para o Facebook. É isso que eu estou estudando, não o contrário. Se eu usar o OBS, eu tenho que gerar lá. O OBS eu posso gerar YouTube e Facebook, mas não vou gerar Instagram. Então eu prefiro usar o Instagram como matriz e estou buscando essa tecnologia que o OBS não cumpre. E acho que nem o multicasting, que são programas desse tipo, cumprem ainda. Vai encerrar, Pardini. Temos 5 segundinhos. Então, muito obrigado. Obrigado mais uma vez.